replay aí vai ficar com conteúdo cortado. Agora sim, gente, a gente está gravando, né? Curso gratuito de captação de crédito para empresários, né? Até agora só falei aqui uma introdução de como vai ser, mas o ponto que a gente parou é que grandes empresários, eles não usam o dinheiro próprio. Você, pequeno empresário, médio empresário, por muitas vezes ter dificuldade de acessar um crédito estruturado, um crédito inteligente, você acaba tendo que usar o seu dinheiro do bolso para não pagar juros absurdos do Brasil. Mas o grande empresário, ele não faz isso. E se você utilizar uma boa estratégia, você vai poder captar crédito como o grande empresário. Para comprovar isso, veja aqui, gente. Aqui as maiores empresas que captam recursos no BNDES. Aqui é o site do BNDES, tá? Que é apenas uma das dezenas de linhas que existem hoje para você se financiar. Olha aqui os maiores tomadores do BNDES. Aqui, ó, quinto maior, Embraer, empresa de aviação brasileira, tem 5,3 bilhões de reais tomados no BNDES. Tem gente que acha que não consegue tomar crédito. Só a Embraer, só no BNDES, tem 5,3 bilhões de reais. Banco toma crédito. Suzano Papel, que você provavelmente usou hoje para escrever qualquer coisa, tem 3,8 bi tomados só no BNDES. Então, os grandes, eles não utilizam recurso próprio. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele recorre a um terceiro, que é um dinheiro mais barato, é um dinheiro menos arriscado. Por que eles fazem isso? Alavancagem financeira. Isso é um conceito muito importante que você precisa entender hoje. Alavancagem financeira. Se você usa o dinheiro do banco, você permite que a tua empresa invista em outras oportunidades de crescimento sem esgotar os próprios recursos. Então, o dinheiro do banco, ele é infinitamente maior do que o recurso que você tem disponível. Então, se você quer se alavancar financeiramente, né? Se você quer investir em um projeto, utilizar o dinheiro do banco é muito mais inteligente para não esgotar o seu recurso. Preservação de liquidez. Você preserva a liquidez, o recurso que você tem no caixa. Gente, caixa é rei. Sem caixa, a tua empresa quebra. Então, se você utiliza um recurso de terceiro para fazer uma alavancagem, você consegue, né, deixar uma reserva de caixa para emergência, para oportunidades inesperadas, necessidades operacionais que você tenha, ou qualquer emergência que você venha a ter. O outro ponto é a escalabilidade e flexibilidade. Se você usa recursos próprios, quem faz obra sabe. Obra sempre custa muito mais do que o que você pensava que ia custar. Então, se você utiliza o recurso próprio, você corre o risco de parar, por exemplo, uma obra no meio, de parar um projeto no meio. Se você usa um recurso de terceiro, você vai ser assertivo. Você pede dinheiro com sobra. Você diz, olha, preciso de... A obra é 3 milhões, né? Você pede 3 milhões mais um capital de giro associado, 4 milhões, por exemplo. Então, você tem muito mais escalabilidade, possibilidade de ter aquele investimento que você quer fazer no seu negócio concretizado, se você utiliza, obviamente, o recurso de terceiro, né? Gente, graças a Deus, não para de chegar gente aqui no nosso curso gratuito de captação de crédito. Sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? Estou só vendo aqui, pessoal, já estamos com quase 50 pessoas aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos. O conteúdo de hoje, gente, é porrada, tá? Eu vou abrir tudo que eu sei aqui, no final, quem quiser perguntar também, vou abrir, tá? Uma sessãozinha de mentoria aqui rapidinho. Gente, só um exemplo aqui para vocês. Todo mundo conhece o Luciano Hang, né? O dono das lojas Avans. Apenas no BNDES, ele tem 72 milhões de reais tomados, só no BNDES. Muita gente se pergunta, caramba, como é que aquele empresário abre loja todo mês? Como é que aquele empresário tem tanto dinheiro para investir em marketing? Se ele, poxa, está no mesmo mercado que eu, ele faz as mesmas coisas que eu faço, como é que esse cara tem tanto recurso, consegue avançar tanto e eu não consigo? Gente, recurso de terceiro. Recurso de terceiro, ele sabe o caminho do ouro e você não sabe, por isso que você está aqui e você vai dar um baile nele depois que você aprender o que eu vou te mostrar na sequência. Pequenas empresas brasileiras estão entre as que mais sofrem no mundo com crédito restrito.
a demanda por crédito para pequenas e médias empresas é muito maior do que a oferta disponível. Por quê? O banco brasileiro ele tem um hábito de focar em empresas maiores, por exemplo, empresas que faturam acima de 100 milhões. Abaixo de 100 milhões, ele praticamente nem olha. Então, tanto é, gente, um MBA em Corporate Banking, né, com foco em crédito, né, lá do pessoal da Elmi Banco. E uma das coisas que o sonho do gerente de agência, o gerente de PJ, pense no gerente que te atende hoje. Sabe qual que é o sonho dele? O sonho da maioria desses gerentes é parar de atender empresa que eles chamam de varejo, que é empresa que geralmente fatura menos de 100 milhões por ano, e ir para o que eles chamam de middle e corporate, ou atacado, que é um segmento do banco que atende empresas maiores. Então, quando um gerente se destaca na parte de varejo, ou seja, atendendo pequenas empresas, o banco logo tira ele dali e coloca ele para atender empresas maiores. E quando ele vai atender empresas maiores, as condições de crédito são completamente diferentes. Você tem, poxa, taxa de juros bem menor que 1% ao mês, você tem longo prazo de pagamento, você tem carência, você tem um gerente ali que entende de negócio, que vai ser um consultor, né? Igual a muitos gerentes, né, que infelizmente não conseguem atender, ser consultores do seu negócio como você precisa. Então, o mercado hoje ele não está preparado para atender. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer todo um preparo, preparar a sua empresa para o crédito, para quando você chegar na agência para fazer a proposta de crédito, você já está com tudo pronto. E aí você passa o quê? Credibilidade, confiança. Você fala a língua que o teu gerente quer ouvir. Isso é muito importante para um negócio que eu vou falar daqui a pouco, que é a análise subjetiva. Mas vamos na sequência. Como eu falei para vocês, as melhores condições, elas sempre acabam ficando para os maiores clientes no Brasil, né? Infelizmente, o pequeno e médio empresário, ele precisa se contentar muitas vezes com a taxa balcão. A gente tem um modelo aqui de atendimento que a gente faz, né, que é, a gente atende empresas, a gente faz um diagnóstico gratuito de crédito, né, a gente tem esse modelo. E aí, sempre, todo dia, a gente fala com gente que foi super mal atendida em crédito. E você pode se identificar. Manda aqui no chat se você já tomou crédito com taxa acima de 2%. E você não sabe se isso é bom, se isso é ruim, você não conhece. Muitas vezes você não tem essa noção. Então, você acaba, né, o banco oferecendo o que tem de mais caro ali para você. E tá tudo certo, gente. O mercado é assim que o banco ganha dinheiro. E aí você acaba tomando um crédito caro. Por exemplo, uma médica que entrou no nosso ecossistema, e antes que vocês perguntem, a gente não atende só médico, tá, gente? A gente atende todos os segmentos de empresa. A gente começou atendendo só médico, hoje a gente atende todos os segmentos, tá? Empresas aí que já tem um faturamento mais relevante. Mas a gente conversou com a médica, né, que ela entrou no nosso ecossistema aqui no início do mês, e ela deu simplesmente 5 milhões de reais, uma casa de 5 milhões de reais, para tomar 500 mil reais no banco, com taxa de 1,8, com garantia de imóvel. Gente, isso não existe. Isso não existe. Um imóvel de 5 milhões era pelo menos para ela tomar aí 70% disso, 60% no pior dos cenários. Então, o pequeno e médio empresário está acostumado a muita garantia para pouco crédito. Um gerente inflexível, vê se você se identifica. Gerente inflexível, não entende do seu negócio. Às vezes você está falando português e ele responde em inglês. Parece, muitas vezes, isso é o que a gente escuta, né? Ah, às vezes parece que o meu gerente não quer me ajudar. Não é que ele não quer te ajudar, é que o sistema, ele permite que ele faz com que os bons gerentes eles acabem indo para segmentos que atendem empresas menores, né? Assim que funciona. Mas acontece, né? Tereza falou aqui, gerente do banco me ofereceu a oportunidade de um recurso do FGI com taxa de 2,5% ao mês. Tereza, isso aí é até ilegal, tá? Porque o FGI, a taxa máxima que pode ser cobrada, o
o FGI-PEAC, né, que é do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Deve ser esse aí que ela te ofereceu. A taxa máxima é 1,75. Nenhum banco pode oferecer FGI acima de 1,75. Então, vê só, muitas vezes, e aí você ia tomar quanto? Vamos dizer que você ia tomar 1 milhão, tá? Se você toma 1 milhão a 1,3, por exemplo, ao invés de, poxa, você está a 1,5, vamos dizer que você vai tomar 1,5, tá? 300 mil. 300 mil de 1,5 para 2,5, né? São milhares de reais que você vai gastar só porque você não sabia dessa informação. Então, ter as informações corretas, preparar o seu negócio para o crédito é uma das coisas mais importantes que existem. Eu gosto muito de uma frase do ex-presidente americano Abraham Lincoln, que ele fala: se me dessem 7 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 afiando o machado. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje. Hoje você está afiando o machado para que você chegue no banco com tudo pronto para você tomar o melhor recurso possível e não seja aí, não chegue lá e escute uma informação como essa da Tereza, né, que tomou crédito aí, ia tomando um crédito de FGI a 2,5. Você pode entrar lá no site do FGI que você vai ver que tem essa informação lá. O valor máximo de taxa para FGI é 1,75. A gente faz FGI aqui, tá? Taxa balcão, prazo curto. Muita gente se acostuma com prazo curto, né? É a oportunidade do ano. Aí é 6 meses para você pagar, né? Enquanto isso, você tem linha de crédito aí que tem 240 meses para você quitar a operação. E sem carência, né? Agora me responda, faz sentido? Vamos dizer que você está comprando uma máquina para a sua indústria, tá? Está comprando uma máquina para a sua indústria. E essa máquina, ela custa 200 mil reais, por exemplo, tá? E o valor que ela gera a mais para o seu negócio todos os meses é de 20 mil reais, por exemplo. Então, se a máquina custa 200 e ela gera 20, ela vai demorar 10 meses para se pagar no seu negócio. Então, me responda, faz sentido você tomar um recurso que não tenha pelo menos 10 meses de carência? Não faz o menor sentido. O crédito inteligente, o crédito, como a gente chama aqui de crédito 4.0, ele é o crédito que se encaixa na sua operação. Então, se você vai demorar 10 meses para se pagar, você tem que ter 10 meses de carência. Se você vai construir, fazer uma reforma, uma ampliação, vai demorar 1 ano para ficar pronto, você tem que tomar um crédito com 12 meses de carência. Por quê? Porque precisa casar com o teu fluxo de caixa, precisa casar com teus números. Infelizmente, por falta de conhecimento, você acaba tomando um crédito errado. Isso aí, quem é que toma na cabeça? É você que toma na cabeça. Por quê? Porque muitas vezes você vai pagar um juro altíssimo, não vai ter carência, vai se esgoelar ali para pagar aquela operação. E, na maioria dos casos, você nem precisava fazer isso, né? Então, vamos lá. O que seria um crédito inteligente? Antes de falar dessas condições aqui, gente, essas condições são condições, obviamente, reais, mas que não são para todo mundo, tá? Não é para todo mundo isso daqui que eu estou mostrando agora. Mas é para quem tem estratégia e quem tem empresa boa e CPF bom, tá? Quem tem empresa forte, CPF forte e estratégia. Se você tiver essas 3 coisas aqui, você consegue taxas a partir, por exemplo, de 4,5% ao ano. Até postei no meu Instagram, não sei se vocês viram na semana passada, um crédito aí de 900 mil que a gente aprovou, que o custo efetivo total da operação, ou seja, quanto isso vai, né, dar de taxa ao final da operação, é de 4,5% ao ano, gente. Então, é possível. Isso aqui é uma taxa que, normalmente, poxa, você vai tomar 30 milhões, 50 milhões, é mais ou menos isso aí de taxa. Mas você que vai tomar 1, 2, 3, 5, 10 milhões, também é possível ter uma taxa de 4,5% ao ano, se você tiver CPF forte, CNPJ forte, estratégia, tá? Carência de até 5 anos. Amanhã eu vou mostrar para vocês uma linha de crédito que você tem até 5 anos de carência. Amanhã eu vou mostrar para vocês
todas essas 3 condições aqui, amanhã eu vou mostrar que linhas são essas. Existem diversas, né? Prazo de até 20 anos para você pagar é possível, sim, tá? Se você tiver CPF, CNPJ forte e empresa forte. Não é para todo mundo, obviamente, né? É possível obter as condições de crédito das grandes empresas se você tiver uma boa empresa, um bom CPF e estratégia, mais uma vez. Independente do seu objetivo, se ele for construir uma nova unidade. Ricardo, quero construir uma nova unidade no meu supermercado, da minha hamburgueria. Ricardo, quero ampliar a minha empresa, quero montar uma sala aqui para fazer soroterapia no meu consultório, na minha clínica. Ricardo, eu quero renovar a minha frota de caminhões, quero adquirir uma nova tecnologia para atender melhor o meu cliente. Ricardo, quero renovar minha frota, como eu já falei. Não, eu quero um capital de giro para poder dar mais prazo para o meu cliente. Quero um capital de giro aqui para pagar as folhas do mês, para organizar o meu caixa, organizar as minhas finanças. Você precisa aprender, independente do seu objetivo, a pensar como o banco, entender, né? Você falar o que ele deseja ouvir. Porque se você não chega no banco, né, falando o que ele quer ouvir, de acordo com o que ele espera da sua empresa, você não vai conseguir o crédito, tá? Alguém perguntou aqui o que é um CNPJ forte e um CPF forte. Eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Eu só fazendo antecipação aqui do conteúdo, mas tudo que eu estou falando aqui eu vou explicar. Alguns projetos que a gente já desenvolveu, por exemplo, uma clínica em Belo Horizonte, a gente tomou 2 milhões e 400, né, não emprestou que a gente não é banco, né, a gente viabilizou para um médico montar uma sala de soroterapia, comprar um fotona, outros equipamentos de estética, fazer uma reforma. O que a gente fez para ele? Um plano de reforma e expansão, né, um financiamento personalizado e um acompanhamento. A gente executou o projeto de crédito para ele, que liberou 2,4 milhões. Prazo da liberação, 52 dias, com 12 meses de carência. Isso aqui foi FGI, tá? Já que falaram aqui que FGI com 2,5% ao mês, pelo amor de Deus. Então, FGI aqui, sem nenhuma garantia, a gente teve que dar o aval, obviamente, do cliente, e recebíveis, né? Recebível é uma excelente maneira de você tanto demonstrar uma garantia, como você gerar um relacionamento com a instituição financeira. Então, o seu recebível, ele também é uma garantia, tá? Embora não seja uma garantia, como eles chamam, garantia real, né? Mas, então, esse aqui foi um FGI, que a gente conseguiu a CDI mais 2% ao ano, isso aí vai dar bem pertinho de 1% ao mês, né? 48 meses de prazo, 12 meses de carência. Por quê? Porque 12 meses de carência é o prazo de carência do FGI que a gente consegue, né? 6 a 12 meses, em alguns casos até 18, e que casa com a operação desse cliente, a ampliação da sala de soroterapia, compra de equipamento, etc. E o depoimento do cliente, né? 2,4 milhões aqui, crédito liberado, sempre é um momento de muita alegria dos clientes, né? Quando tem o crédito liberado. E, gente, antes que vocês perguntem, eu vou, no final da aula, vocês vão poder ter acesso a essa apresentação aqui, tá? Eu tenho só algumas coisas que eu vou pedir para vocês, para quem quer ter acesso a essa apresentação, mas eu vou liberar, tá? Esse aqui foi um outro crédito que a gente liberou, de 10 milhões para desenvolvimento de novos loteamentos, infraestrutura para empreendimentos e aquisição de terrenos para uma construtora lá em Eusébio, no Ceará. O que a gente fez? Qual foi a solução? Mesma coisa que a gente fez com o Dr. Jean, que é o último que eu apresentei. Plano de expansão, né? Montamos um planejamento, um projeto de crédito, e veja que tudo que a gente desenvolve na consultoria, eu usei de base para montar esse curso gratuito. Então, de maneira que, independente, né, de você ter perfil ou não para a consultoria, que são geralmente empresas um pouco maiores, né? Eu não sei quanto você fatura, eu vou utilizar a mesma metodologia que a gente utiliza na consultoria, você vai poder realizar um projeto de crédito. Diego, você vai ensinar a montar o plano de negócio para solicitar os futuros? Vou sim, Diego, aula 3, viu? Não só eu, como vou trazer aqui o diretor da parte de consultoria de crédito da minha empresa, né, que tem aí 20 anos de experiência. O cara foi CFO, gente, de empresas do Madeiro, do Burger, de empresas gigantes aí que provavelmente você consome todos os dias, e hoje ele trabalha aqui conosco,
na Medcred e vai abrir a caixa preta. Só para o Madeira ele já captou mais de 200 milhões de reais, tá, gente? Então, para você ver o calibre que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, essa construtora aqui, 10 milhões de reais, prazo de liberação 28 dias, foram 24 meses de carência para casar com o fluxo de caixa da operação, 120 meses de prazo de pagamento, taxa efetiva no última linha, né, 8,4% ao ano. E o que a gente utilizou? Teve garantia né? Teve garantia imobiliária, garantia de recebíveis imobiliários e aplicação financeira de 70% do valor que a gente pleiteou de crédito, tá? Mas banco sem relacionamento, isso daqui, tá? Foi um banco sem relacionamento nenhum, conta nova, que a gente chegou e conseguiu de primeira. Né? Aqui o print do Adalberto, né? Crédito para construção, ele não libera tudo, né? Ele libera uma parte para você começar e vai liberando o restante conforme a emissão de nota, tá? Quem somos nós? Aqui o designer, quando foi colocar, acabou colocando uma... Vou passar rapidamente por isso aqui, o foco não é ficar falando quem somos, né? Falar o que você tem a ver com isso, como você captar crédito inteligente. Mas a gente não atende, o designer errou, a gente não atende só a empresa da saúde, né? Esse é um descritivo antigo, mas já captamos mais de 40 milhões de reais esse ano para empresas de vários segmentos, como eu mostrei aqui para vocês, não apenas médicos, tá? A Medcred, que é a minha empresa, ela não é o Ricardo, tá? Não é uma eu-presa. São diversos projetistas e consultores de crédito sênior, né? Pessoas com décadas de mercado que fazem os projetos de crédito. Eu sou o rosto da empresa, sou o CEO da empresa, mas eu participo da área de crédito, mas quem toca a área de crédito do nosso negócio hoje são os nossos especialistas. E agora chegou a tua hora de ter acesso a essa caixa preta, né? Aqui, gente, isso aqui, rapidamente, passando para vocês aqui, hoje a gente tem empresa aqui em São Paulo, né? Já liberamos aí mais de 40 milhões, mas nem sempre foi assim. Você deve ter percebido pelo sotaque que eu não sou paulista, eu venho lá de Natal, Rio Grande do Norte. Essa foto aqui é logo no início da minha jornada empreendedora, né? Eu comecei vendendo sanduíche no corredor da escola para ajudar em casa, mas aqui eu já tinha uma agência de marketing, a gente trabalhava e não ganhava dinheiro. Até que a gente começou a se associar a negócios digitais na área da saúde. Eu comecei a me associar, montamos diversos negócios de sucesso na área da saúde, esse daqui é um deles, que eu estava palestrando, o workshop de terapias injetáveis e práticas médicas. A gente tinha um negócio de gestão, marketing e vendas para médico, a gente tem esse negócio, né, apesar de não ser o negócio principal do grupo hoje. E a gente construiu diversos negócios de sucesso, gente. Aqui sou eu recebendo plaquinha de faturamento, né? Aqueles bem felizes aqui. Primeira plaquinha que eu recebi no palco, foi bem legal. E aí, como é que a gente chegou na Medcred? Como é que a Medcred se constituiu? Eu conheci um pessoal em eventos de business, né, que trabalha com consultoria de crédito há mais de 20 anos. E aí, eu tinha uma dor no meu negócio, que era o seguinte, a gente levava um médico de 50 mil de faturamento para 300 mil de faturamento, né, utilizando estratégia digital. Só que médico, quando ganha dinheiro, né, não sei se vocês sabem, mas a maioria não tem tanta educação financeira. O cara gasta, compra uma Porsche, compra uma BMW, bota o filho para estudar na Link, aqui em São Paulo, vai viajar, o cara não tá nem aí, ele vai torrar o dinheiro dele inteiro. Só que, quando ele aumenta o faturamento dele, aí ele tem que fazer o quê? Se ele atende em coworking, né, ou se ele não tem um consultório próprio, ele tem que montar o consultório, tem que reformar, tem que comprar equipamento. Cadê o dinheiro? Então, esse pessoal que eu conheci de consultoria de crédito, né, em evento de digital, né, de business, eu trouxe para fazer consultoria de crédito dos nossos próprios clientes. E deu muito certo. A gente começou a liberar milhões de reais para esses médicos, esses clientes da gente aqui internos. E aí a gente resolveu, né, montar uma sociedade e começar a captar clientes de todos os segmentos. Aí começaram a vir médicos, não médicos, né? E aí a gente vem nessa trajetória de captação de crédito para os clientes. Vemos também no movimento de profissionalização ainda mais do time, de trazer gente super sênior, com milhões e milhões de reais na carteira, captados, como, por exemplo, o Gustavo, que eu falei para vocês. A gente tem gerente de banco, que é consultor de crédito aqui da gente, né? Então, é uma equipe bem robusta, bem completa para atender os nossos clientes. Porque, afinal de contas, se você quer chegar nessa última árvorezinha daqui, né, se você quer realmente faturar,
você tem que agir como uma grande empresa, ou seja, utilizar o recurso mais barato que existe, que é o recurso de terceiro. Então, essa é a nossa missão. Todos os dias a gente acorda no intuito de ajudar negócios a captar recursos inteligentes e crescer e prosperar. Isso é o que nos move todo santo dia. Não sou eu, não apenas eu, como eu falei, a Medcred hoje é um time, né? É uma equipe de várias pessoas, diversas pessoas, como por exemplo aí meu sócio e líder hoje da parte de crédito, que é o Gustavo Caldas, mais de 20 anos de experiência em finanças corporativas, já fez M&A, valuation, estou como CFO aí de grandes empresas, gerente de banco, que obviamente por questão de compliance aqui eu não vou, né, falar, mas a gente tem diversos gerentes de banco que prestam serviço de consultoria aqui para a gente, né? Então, o time hoje da Medcred é um time, principalmente de consultoria, é um time que dá muito orgulho de ver, porque quando eu montei essa área de consultoria do negócio, era exatamente esse o time que eu queria trazer, e a gente conseguiu fazer isso, então eu sou muito, muito feliz e grato a Deus por isso. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, né? Como você pode utilizar toda essa nossa experiência para captar de 500 mil a 10 milhões de reais no seu negócio, tá? Alguém levantou a mão aí? Acho que foi o Gustavo? Oi? Alguém levantou? Não. Show de bola. Gente, primeira coisa que você precisa aprender, tá? Começando já naquele ponto. Eu gosto muito e vou repetir essa frase do Abraham Lincoln. Se você tem 7 horas para cortar uma árvore, você gasta 6 afiando o machado. O seu trabalho vai ser muito mais inteligente do que se você ficar ali cortando a árvore com o machado cego. Então, como é que a gente começa esse processo, tá? Primeiro, você precisa entender qual é a lógica do banco. Como é que o banco ganha dinheiro? Muitas vezes você nem sabe, né, como é que o banco ganha dinheiro. Isso é muito importante para você entender a lógica do que a gente vai fazer aqui, tá? Por que o negócio bancário ele é tão lucrativo? O banco ele vive de captar dinheiro de um e emprestar para o outro. E o que ele ganha é a diferença na taxa que ele toma e que ele empresta. Então, por exemplo, você compra ali um CDB, né, um título qualquer ali do banco que o gerente te empurra ali, ele rende 5% ao ano, por exemplo, 5% ao ano. Aí o banco vai, por exemplo, você deixou 3 milhões lá no CDB. O banco vai lá, né, e ele te remunera em 5% ao ano. Ele pega esses 3 milhões, o que ele faz? Ele empresta esse dinheiro para a hamburgueria do seu Zé, e ele empresta, ao invés de 5% ao ano, foi o valor que, né, do rendimento, ele te empresta 15% ao ano, por exemplo. E aí ele recebe de volta o dinheiro, né, dos 15% ao ano que ele cobra de você, devolve ali os 5% que ele tomou e no final fica com 10%. Então, o jogo do banco é pegar o dinheiro de um mais barato e emprestar para o outro mais caro e ele fica com a diferença. Como é que é o nome dessa diferença? Spread. Spread é o lucro do banco, né? Falando de maneira mais simples. Então, é a diferença, né? Ele paga a um a 5% e empresta para o outro a 15%, fica com 10%. Então, é assim que ele ganha dinheiro. Então, quanto maior o spread, ou seja, quanto maior a diferença entre o que ele toma e o que ele empresta, maior o lucro do banco. Então, é óbvio que ele sempre vai querer aumentar as taxas para que o spread dele seja maior. Porém, todo banco tem a sua cereja de bolo. Os bancos têm a própria cereja de bolo. Não ache que o Luciano Hang, dono da Avan, ele paga 2,5% ao mês igual a você. Ele não paga, ele não paga, ele não paga. Então, ele vai na cereja do bolo. Só que muitas vezes essa cereja do bolo ela está acessível para você também. Então, qual que é o maior medo? O que estraga a carreira de um analista? O que pode estragar a carreira de um analista de banco? É você tomar um calote. Só rapidinho, se alguém da equipe tiver aí, acho que é a Thaís ou o Henrique, manda eu não sei se foi mandada a última mensagem lá no grupo, tá? Só para alguém mandar, por gentileza. Mas o maior medo de um analista de crédito ou de um gerente é tomar um calote, ou como eles chamam, PDD.
né? A famosa PDD, que é basicamente você não pagar o que você deve e ele eventualmente ter que tirar isso do bolso. Gente, um analista de crédito, esse é o maior medo, ele sonha com isso aqui, tá? Então ele está ali no comitê de crédito avaliando sua proposta, ele está morrendo de medo de tomar uma PDD. PDD pode dar uma demissão, pode acabar com a carreira de um analista de crédito ou de um gerente de banco. Então, o gerente e o analista de crédito vai fazer de tudo para não tomar uma PDD. E como é que ele faz para mitigar os riscos, para diminuir os riscos da operação? Existem diversas estratégias, a gente vai abordar aqui algumas delas. Primeira é garantia, gente. Garantia. Garantia é um ponto muito importante, tá, para você tomar crédito. Só existe linha de crédito com garantia? Não, existe linha de crédito com e sem garantia. Mas a garantia, ela é um ponto, um aspecto fundamental da sua tomada de crédito e você precisa entender como o banco vê as garantias, porque provavelmente é diferente da imagem que você tem de uma garantia. Como assim? A gente no Brasil é acostumado a ver o banco como alguém que vai tomar o seu patrimônio. O banco ele quer pegar sua casa para lhe enganar, para tomar a sua casa. Gente, pelo amor de Deus, a garantia ela serve única e exclusivamente para mitigar os riscos. Existem algoritmos, né, que o banco faz ali. Quando você coloca uma garantia, o risco ele diminui. Então a operação se torna mais viável para o banco. O banco não quer o seu patrimônio. Quando o banco precisa executar uma garantia, ele é horrível, é um pesadelo para o banco. Por quê? Primeiro que ele vai ter custos operacionais, custos administrativos, tem que entrar no imóvel, tem que tirar alguém de lá, eventualmente, tem que ir para leilão. O pessoal que compra imóvel de leilão é muito esperto, eles vão comprar 10%, 20% do valor, então o banco vai tomar na cabeça. Então, tem que pagar imposto. O ativo desvaloriza, teu imóvel pode desvalorizar, ele pode ter que reformar o imóvel, pode, enfim, é uma dor de cabeça gigante. Tem a questão da reputação, o banco perde um pouco de reputação com você, né? Tem a perda do relacionamento com o cliente, muitas vezes você era um cliente de anos, ele teve que fazer isso. Tem um risco de mercado, de ele não conseguir vender aquele imóvel, ter que ficar com aquele negócio ali crescendo mato. Então, pensa numa, sei lá, uma cadeira de dentista, que o banco tem que executar a garantia, você deixou de garantia para a operação, ele tem que alugar um galpão, tem que colocar o negócio lá. Então, se o banco tem que executar uma garantia, você pode ter certeza que ele está triste. Ele está triste, ele vai perder dinheiro. Por quê? É como a gente aprende em escolas de crédito corporate bank, né? Nenhuma garantia ela cobre a PDD, ela cobre o calote, né? Muitas vezes ela vai dar ali 20% do valor, 30% do valor se tiver sorte, mas o banco ele vai sofrer se ele tiver que executar o seu patrimônio. E aí eu quero que você desenvolva, a partir de agora, uma visão diferenciada sobre o seu patrimônio. O seu patrimônio. Vamos dizer que você tem imóveis, você tem aplicações financeiras, né? Vamos dizer que você tem reserva de caixa. O que é que significa o seu patrimônio, né? Você pode utilizar uma casa, um imóvel, né? Você pode ou preservar esse patrimônio, ou você pode utilizar essa casa, esse imóvel, essa aplicação financeira para ampliar o seu patrimônio. E aí vai do seu momento de vida. Por exemplo, se você está ali, por exemplo, na casa dos 60 anos, já construiu sua carreira, já construiu seu patrimônio, provavelmente, né, segundo a lógica, você vai querer muito mais preservar o seu patrimônio do que ampliar o seu patrimônio. Então, talvez para você que está nessa fase, não faça muito sentido dar uma casa de garantia, dar um apartamento de garantia. Agora, se você tem 40 anos, está todo vapor, tem 30 anos, está aí crescendo a empresa, pau na máquina, trabalhando 14 horas por dia, o seu patrimônio ele precisa ser utilizado para alavancagem, para se alavancar. Né? Se você não está alavancando com seu patrimônio, você está preservando seu patrimônio. Se você está preservando seu patrimônio, né, você talvez não seja a decisão mais inteligente para você chegar nos seus objetivos, já que a sua casa, seu apartamento,
São ativos que você pode utilizar para se alavancar. Porque pensa comigo, se você dá uma casa, né, em garantia e você consegue R$ 1 milhão, você que é empresário, você que é um cara que é trabalhador, que é sangue no olho, você sabe que se botar R$ 1 milhão na sua mão, você transforma em 2. Você sabe. Então, veja o seu patrimônio como um mecanismo de alavancagem ou de preservação, tá? Então, se você está aqui, provavelmente você quer captar crédito. Se você quer tomar crédito, você quer ampliar o seu patrimônio. Então, os ativos que você tem em sua casa, seu apartamento, suas aplicações financeiras, são uma parte fundamental, são como degraus na escada para você chegar mais longe, mais rápido. Porque muitos bancos e cooperativas de crédito, elas gostam de fazer um negócio que chama operação guarda-chuva. O que é operação guarda-chuva? Vamos dizer que você tem um imóvel ali de 3 milhões. Aí você deixa lá como garantia, por exemplo. Aí ele vai liberar no primeiro ano 1,5 milhão, por exemplo, para você, tá? Número hipotético aqui. No segundo, aí você vai lá, utiliza o crédito, paga tudo certinho. Aí no segundo ano, com esse mesmo imóvel que ele vai deixar lá na operação guarda-chuva, ele te libera 2 milhões. Aí você vai lá, se alavanca de novo, investe, abre uma nova unidade, aumenta seu faturamento, dobra, triplica. No terceiro ano, esse imóvel de 3 milhões, ele pode valer 5 em crédito para você. Isso se chama operação guarda-chuva. Então, você utilizou aquele patrimônio que está ali alugado, que está ali que você não mexeu, para se alavancar. E nisso aí, nessa brincadeira, você tomou quase 10 milhões em 3 anos. Por quê? Banco é relacionamento. Então, o banco, à medida em que você desenvolve um relacionamento com ele, paga tudo certinho, ele não quer tomar o teu patrimônio, não. Ele quer utilizar essa tua casa e alavancar você até o teto, meu amigo. Ele quer dar dinheiro para você. Então, ele só quer ter certeza que ele não vai tomar. Né? Ele só quer ter certeza que ele não vai tomar um calote nessa história. Então, o seu patrimônio ele pode servir para alavancagem, se você está aqui, tá? Veja o teu patrimônio como mecanismo de alavancagem, porque mais arriscado do que utilizar o seu patrimônio do que utilizar o seu dinheiro. Mais arriscado do que você utilizar o recurso do banco é você usar o seu dinheiro, que é suado, que é limitado e que está ali, que você deve preservar para a tua empresa ter liquidez. Então, resumindo, garantia ela serve para diminuir o risco da operação. Ou você, né, você não é inocente de achar que o banco deve 10 milhões para você e você não tem que dar nada em troca. Tem muita gente que fala assim: ah, Ricardo, eu quero 15 milhões, mas eu não quero dar nenhuma garantia. Meu amigo, pelo amor de Deus, em que mundo você nasceu? Que você acha que alguém vai te dar 10 milhões de reais e não vai pedir nenhum recebível de cartão em troca? Isso não existe, gente. Isso não existe. Agora, o banco não quer o teu patrimônio, tá? Ele quer mitigar os riscos. Principalmente depois da pandemia. Antes da pandemia, muitos bancos e instituições financeiras emprestavam só no aval, né? Ali só com assinatura. Depois da pandemia, devido à quantidade de calote que eles tomaram, hoje em dia poucos bancos, né, fazem crédito sem garantia, a não ser linhas subsidiadas, né, que são linhas que têm fundos garantidores do governo, ou seja, na pior das hipóteses, se você não pagar, o governo paga. Tem muita linha de crédito assim, são linhas de crédito também muito baratas, não exigem garantias. Amanhã eu vou mostrar pelo menos umas 20 delas aqui para vocês, mas linha tradicional, né, a maioria hoje pede garantia. Ah, Ricardo, como é que eu vou saber se eu escolho uma linha tradicional ou uma linha subsidiada? Amanhã você vai aprender, tá? Vai ter alguns fatores para você levar em consideração. Eu montei um framework, um passo a passo aqui mais detalhado. Qual que é a lógica do banco? Uma operação mais arriscada, ou seja, que ele vê ali que ele tem maior probabilidade de tomar um calote, ou seja, o maior risco de PDD, ele vai cobrar uma maior taxa. Se ele cobra uma maior taxa, o dinheiro ele fica mais caro para você. Na mesma moeda, se você põe uma garantia ali, você tem menos... Você demonstra para o banco que você... Existem outras maneiras de demonstrar, que eu vou abordar mais na frente. Mas você demonstra para o banco que você, né,
está apresentando menos risco para ele. Ou seja, a partir disso, ele vai te dar uma taxa menor e você, através da garantia, consegue um dinheiro mais barato. Um outro ponto que ele usa, né, para diminuir o risco, ele faz uma análise de crédito. Como é que é feita essa análise de crédito e como é que você pode diminuir o seu risco perante as instituições financeiras? Existem dois tipos de análise que o banco faz. Isso aqui, gente, anota isso daqui, que isso é muito importante. Pouca gente sabe que isso existe, tá? Vou até tomar um café aqui, dá tempo de você anotar. Existe uma análise subjetiva e existe uma análise objetiva, tá? Análise de crédito, o banco ele vai, primeiro, ele vai julgar a sua empresa, ele vai literalmente julgar e dizer se ele acha que você merece, por exemplo, 5 milhões, e ele vai analisar objetivamente, numericamente, se você tem capacidade de tomar 5 milhões. Só que tanto a análise subjetiva como a análise objetiva, elas são muito importantes. Uma, ela é tão importante quanto a outra, mas pouca gente trata da análise subjetiva, menos ainda da objetiva. Muitas vezes você nem sabe como fazer a objetiva, que é a mais básica. Mas a subjetiva, ela é tão importante quanto e ela influencia diretamente na aprovação ou reprovação da sua operação de crédito. O que é a análise subjetiva? O gerente é como se ele fosse o olho do banco. Então, existem algumas coisas que o gerente, anota isso daqui, tá? Ele vai levar em consideração para julgar o seu negócio, fazer uma análise subjetiva. Primeiro é a visita. Sabe quando o gerente do banco ele pede para ir na sua empresa? Aquela visita, ela tem um passo a passo, né? Ela tem não é aleatório. Por exemplo, eu aprendi fazendo MBA de Corporate Banking, conversando com o gerente, né? Muitas vezes, na visita que o gerente faz, ele chega assim na sua recepcionista. E aí, patrão tá atrasando salário? Chega lá no cara lá do chão de fábrica. E aí, como é que estão as coisas aqui na empresa? Ele pergunta bem despretensioso, mas ele quer o quê? Julgar a tua empresa. Se o teu funcionário faz uma cara assim, né? Ou não sorri, ou sei lá, não corresponde da maneira que ele espera, menos ponto para você. Então tem um julgamento ali. Existe um julgamento. Eu já ouvi de gerente de banco dizendo assim, cara, eu fiz uma visita e eu achava que o cliente merecia 2 milhões. Eu cheguei na empresa do cara, a visita foi tão boa que eu saí de lá achando que o cara merece 5. Veja só. Então, o cara fez uma visita ali que valeu 3 milhões de reais para ele. Pensa só nisso. Então, a impressão que o gerente tem sobre a sua empresa na visita, ela é fundamental para que você tome o crédito que você está buscando. Ele vai fazer, dentro da análise subjetiva, uma avaliação do quadro societário, você tem uma gestão profissional, você tem experiência na área que você está atuando, ele vai dar uma olhada no seu organograma, vai ver se é uma empresa bem estruturada, vai ver se você tem uma gestão profissional, vai julgar a idade da empresa. Poxa, a empresa já é mais sólida, mais estável, ou a empresa está começando agora, né? Ele vai ver o teu plano de negócio, vai entender se você tem um objetivo bem definido, para onde é que você está levando esse negócio, é palpável, é viável, faz sentido. E, por último, mas não menos importante, o relacionamento e a reciprocidade que você tem com a instituição. Ricardo, se eu não tenho uma conta no Banco X, eu consigo crédito? Consegue. Muitas vezes, se você tiver empresa e tudo certinho, você vai conseguir. Agora, é mais fácil de você conseguir no banco que você tem relacionamento, né? No banco que você tem o que eles chamam de reciprocidade. Reciprocidade, né? Eu faço uma coisa por você, você faz outra coisa por mim. Então, muitas vezes, aqueles produtinhos que você compra do banco, né? Aqueles consórcios, aqueles negócios que muitas vezes não tem aquela utilidade, tem utilidade sim, para reciprocidade. Para você, é a maneira como o mercado ele atua, né? E é assim que você vai conseguir aumentar o seu rating, né? A sua classificação dentro do banco, e é assim que você vai conseguir tomar o crédito que você deseja. Então, relacionamento e reciprocidade são muito importantes na hora de você tomar o seu crédito. Você tem que ter um bom projeto de crédito. Você quer 10 milhões para quê? Como você vai utilizar esses 10 milhões de reais? Se você estivesse emprestando 10 milhões de reais para uma pessoa que você
não conhece muito bem, você perguntaria a ela para que você quer esse dinheiro? Você não gostaria de ter um relatório muito bem detalhado e definido sobre como esse seu amigo, por exemplo, esse seu cliente, vai utilizar esses 10 milhões de reais? Sim, né? Imagino que sim. Então, por que você acha que um banco que é profissional de emprestar dinheiro não vai querer saber como você vai utilizar esse recurso? E aí, na aula 3, que vai ser na quinta-feira, às 8h30 da noite, você vai aprender como fazer um bom projeto de crédito, um projeto de crédito profissional, que o gerente e o comitê de crédito vai olhar para aquilo dali e ele vai achar que você é um extraterrestre. Menos de 1% das empresas fazem um projeto de crédito como você vai aprender a fazer na quinta-feira. Muitas das empresas não sabem nem o que é isso. Então, você vai estar à frente de 99% dos seus concorrentes, pelo menos, se você vier na aula da quinta-feira e aprender como fazer um bom projeto de crédito, que é uma parte fundamental na análise subjetiva para ceder ou não o recurso para você. Então, boa impressão na visita, como eu falei para vocês, né? Muito ensinado em MBA, por exemplo, de Corporate Banking, né? Como fazer uma visita, como fazer perguntas despretensiosas que vão denotar ali se a sua empresa merece ou não tomar o recurso. Então, é tudo estrategicamente pensado. Então, você tem que ter tem que causar uma boa impressão na visita, tá? Não vai dar tempo da gente falar muito sobre visita aqui, né? Muito conteúdo, né? Eu priorizei falar de outras coisas que eu julguei ainda mais importantes, mas é importante você saber causar uma boa impressão, né? Combinar com todo mundo ali para na hora da visita você fazer uma cena legal, assim, verdadeira, claro, mas você demonstrar que a tua empresa tem pujança. Rating, gente, rating bancário, é a classificação que você tem ali de risco de crédito, falando de maneira bem simples, né? A gente poderia gastar horas falando de rating, né? Mas eu coloquei aqui como análise subjetiva, porque o rating, conforme você desenvolve reciprocidade de relacionamento, ele pode aumentar ou diminuir. Então, se você compra produtos bancários, se você tem os recebíveis de cartão e de boleto emitidos por aquele banco, se você tem o que eles chamam de principalidade naquele banco, você vai ter um rating, eles vão aumentar o seu rating, né? O que é principalidade? É você ter aquele banco como seu banco principal, para você pagar, para você receber, onde você tem os seus produtos, os seus seguros. Então, quanto maior a principalidade, maior o seu rating. Quanto maior o seu rating, melhor o risco de crédito para o banco e mais dinheiro barato ele vai te emprestar. Então, rating é muito importante. E rating, como é que calcula rating? Cada banco tem seu próprio algoritmo. A cada banco calcula de um jeito. Então, tudo isso vai compor a análise de crédito subjetiva, que eu diria que é 50-50, 50-50, tá? A subjetiva com a objetiva. Então, afinal, você quer 10 milhões para quê? Você quer 10 milhões para quê? Muito fácil chegar no banco e falar, quero 2 milhões. Aí, pá, volta a proposta de crédito. Crédito negado, pá. Por quê? Falta de informação. Você chega lá no comitê de crédito, muitas vezes nem vai para o comitê, porque você não tem a documentação. Eu vou dizer qual é a documentação já já. E aí, sua proposta provavelmente vai ser negada. Né? Não porque você não tem capacidade de tomar aquele recurso, mas porque você não soube demonstrar para o banco por que você quer aquele recurso. E não é só demonstrar da boca para fora, dizer, não, eu quero 2 milhões para ampliar a minha sala. Beleza, mas tem que ter um projeto de crédito. Né? Tem que ter, e eu vou te mostrar como fazer na quinta-feira, 8h30. Análise objetiva. Análise objetiva, muito importante. O que é análise objetiva? A análise ali, ele vai olhar ali, ele vai conseguir ditar sim ou não, fazer um julgamento mais assertivo do seu negócio. O que ele leva em consideração? Algumas coisas, tá? Histórico de crédito, né? Bacen, o seu Bacen, ou seja, como é que está a tua idoneidade perante o mercado financeiro? Você está pagando os empréstimos que você tem? Você está devendo alguma coisa? Então, existe um negócio que chama o Bacen, né? Todo banco ele tem acesso ao seu Bacen, vem a partir do Banco Central, e lá tem dizendo quanto você deve, quanto você gasta de cartão de crédito, as operações de crédito que você tem, se você está pagando em dia, se você deu prejuízo para alguma
instituição financeira. Gente, se você deu prejuízo no Bacen, ou seja, você está com crédito vencido ali, já tentaram te cobrar de todo jeito e não conseguiram, pode esquecer, tá? Pode esquecer que ninguém vai te dar crédito inteligente. Se você deu prejuízo em um banco, eu já te digo logo, pode esquecer. Vai ser muito difícil você tomar crédito, a não ser que você faça uma recuperação, né? Você consiga retornar o faturamento, e aí passe anos faturando bem, etc. Está em outro cenário, aí tudo bem. Mas se você deu prejuízo no Bacen recentemente, pode esquecer crédito estruturado inteligente. Serasa, tá? Serasa é mais simples. Está com o nome no Serasa? Tira o nome do Serasa, sai ali em pouco tempo. Cadim é o portal ali da Fazenda, né? Tá devendo tributo, tá devendo imposto. Ah, Ricardo, estou devendo 200 mil reais de imposto, não tem como pagar. Estou impedido de tomar crédito? Não, você pode parcelar aquele crédito, paga a primeira aquele imposto, paga a primeira parcela e aí você consegue tirar. Eu sempre confundo se é negativo com efeito positivo ou é positivo com efeito negativo. Acho que é negativo com efeito positivo. E aí você parcelou, está pagando em dia, seu nome sai ali do Cadim, você consegue tomar o recurso ali em poucos dias, tá? Documentação jurídica. Sim, aqui tem muitas outras coisas, tá? Eu dei uma resumida aqui, mas processo trabalhista te impede, protesto te impede, né? Aí uma outra coisa que eles vão avaliar bastante é documentação jurídica, documentação financeira. No final da aula eu vou dizer que documentação é essa que você tem que apresentar, né? Mas eles vão olhar se você está com a documentação jurídica em dia e vão analisar sua documentação financeira para julgar objetivamente se você merece ou não o crédito. Gente, responde aqui, tá fazendo sentido? Tá agregando valor esse conteúdo? Me passa aqui nos comentários para eu poder saber se tá fazendo sentido, se é mais ou menos por aí, se essa informação aqui já vai ajudar você a fazer uma tomada de crédito diferente. Falaram aqui muito, que bacana, gente. Fred Braga, parabéns. Obrigado, Fred. A gente passou aqui algum. Foi sofrido para a gente fazer essas aulas aqui. Então, que bom que vocês estão gostando. Tereza Rodrigues, tem uma dúvida. Bruno, ótimo conteúdo. Maravilha, gente. Maravilha que vocês estão gostando. Pode mandar a dúvida, Tereza. Daqui a pouco eu respondo. Vamos seguindo aqui, tá? Tereza, quando o crédito é negado, quanto tempo posso pedir novamente? Não existe uma métrica para isso, tá? Mas, assim, a gente já teve crédito negado, da gente pedir novamente 2 semanas depois, quando saiu a restrição e o crédito foi aprovado, né? Mas também é mais complexo do que isso. Tem a questão que envolve o relacionamento, a reciprocidade, quem é você perante aquela instituição. Então, não existe uma regra, tá? Muitos bancos vão pedir, por exemplo, 30, 60 dias, né? Tem alguns bancos que pedem, outros não. Outros você já consegue tomar logo na sequência. Então, vai variar muito de instituição para instituição. O que é que eles exigem? Você não pode ter restrição quando você vai tomar um recurso, tá? Hoje mesmo, a gente estava com a operação pré-aprovada no banco, e aí a gente descobriu que o cliente estava com o apontamento na pessoa física, não tem o que fazer, tá? O banco não vai liberar o recurso se você tiver restrição, se a tua empresa tiver restrição. Pensa com a cabeça do banco. O banco pensa assim, poxa, eu vou emprestar para um cara que está devendo, né? Então é a maneira dele de mitigar os riscos. É a melhor maneira de avaliar se a empresa merece ou não crédito? Não. Poderia avaliar de diversas outras maneiras, mas é assim que ele definiu. Pessoa física do sócio sem restrição, pessoa jurídica, né, do grupo econômico, ali se você tiver mais de uma empresa, tem que estar tudo legalzinho. Histórico de crédito, muito importante. Você sempre pagou seus empréstimos em dia, está em dia. Qual a porcentagem do seu faturamento está comprometida com alavancagem, com operações de crédito? Então, ele vai analisar. Se você tem ali, por exemplo, menos de, sei lá, 10% do seu faturamento tomado em operação de crédito, está ótimo, está super saudável. Se tiver tudo certo, vai liberar o crédito para você. Agora, você tem ali, você fatura 100, está devendo 200, aí, meu amigo, não tem como você ter capacidade de pagamento para tomar esse recurso, né? Então, o banco vai olhar
histórico de crédito, né? Sempre pagou em dia e qual que é a porcentagem está comprometida com crédito atualmente. Outra coisa que eles vão olhar, tá? Se você vai utilizar crédito como um mecanismo de alavancagem, motor de crescimento no seu negócio, assim como as grandes empresas fazem, você precisa declarar o seu faturamento, você precisa pagar imposto, assim como as grandes empresas fazem. Né? Você vai ver uma grande empresa, é difícil você ver uma grande empresa que sonega hoje em dia, né? Tereza falou aqui, ele consulta crédito tomado em outros bancos, exemplo, Itaú consulta BNDES, consulta sim, tá? Ele consulta, os bancos, eles têm, o sistema do Bacen, eles veem tudo, tá? Vem operação que você tem em todos os bancos, cooperativa de crédito, só não entra FDIC, né? FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, né? De repente, se você está alavancando com recebíveis, tem ali 300 mil reais de cartão, estou tomando 600 em um fundo de investimento. Aí isso aí não entra no Bacen, se você estiver devendo, tá? Mas, de repente, se você tomou com um fundo muito grande, se você tem uma empresa um pouco maior, né, tomei recurso em um fundo muito grande, o banco vai ligar para esse fundo para saber, né, se você, como é que está a tua situação lá, né? E aí ele vai ficar chateado com você se você está tomando recurso em um fundo, você não avisou e ele descobriu. Então, se ele descobrir, aí isso é bem chato, assim, sabe? É bem chato. Então, se você está devendo, se você está com uma operação no FDIC, você tem que declarar isso na hora que você está tomando crédito. E aí, gente, faturamento fiscal gerencial, tá? Hoje em dia, para grande empresa, isso aqui já é de praxe. Hoje em dia, pelo menos as empresas que a gente conhece, que é muito difícil você ver uma empresa grande, assim, que sonega. Até porque essas empresas, elas dependem de crédito, dependem do mercado, e o mercado, ele olha, na maioria dos casos, o seu faturamento fiscal, que você declara. Ah, Ricardo, poxa, não dá para eu apresentar o meu gerencial? Por exemplo, vou te dar um caso que a gente aprovou, né, na semana passada, aquele caso que eu aprovei que eu mostrei no meu Instagram de 4.000% ao ano, né, a gente usou só o gerencial do cliente. Por quê? Porque o cliente já tem relacionamento com a instituição financeira. Mas na grande maioria dos casos, você vai precisar usar o seu faturamento fiscal. Então, você tem que parar com essa mentalidade de, não vou sair do simples, não vou pagar imposto, que muitas vezes seu contador, que tem mentalidade de escassez desse tamanho, fica mandando você não sair do simples. Gente, pensa como empresa grande, pensa que você vai crescer, pensa que você vai prosperar. Quanto mais imposto você paga, melhor para você, né? Significa que você está prosperando. Então, tenha coragem, saia do simples. Gaste dinheiro com imposto. Por quê? Porque o valor que você vai tomar de crédito, ele é irrisório em relação a quanto você vai pagar de imposto. Muitas vezes você vai pagar 200 mil a mais de imposto, isso vai te permitir tomar, sei lá, 3 milhões. Então, a conta fecha, tá? Se você vai utilizar crédito como um motor de crescimento do seu negócio, você precisa ter um faturamento fiscal. Só faturamento gerencial, boas chances de você não conseguir o crédito. Grandes chances, tá? Capacidade de pagamento. Isso aqui é outra coisa que o pessoal do comitê de crédito vai olhar, né? Ou o contrato, o Fred falou aqui, o contrato é um bom contador e ele vai diminuir os seus impostos. Exatamente. Tem contador que vai adequar você no KNAI correto. Por exemplo, se você está me escutando aqui, você é médico ou profissional da saúde, existe um KNAI para você adicionar, que é o KNAI de equiparação hospitalar, que você diminui significativamente os seus impostos, né? Isso aí, um bom contador, ele vai saber passar isso para você. Mas muitas vezes, né, um contador, ele pode fazer você gastar muito mais ou muito menos de imposto. Então, tem um bom contador para te ajudar a ter uma boa estratégia tributária. Então, voltando para o nosso tema, né? O banco vai avaliar o comitê de crédito, que é uma reunião ali que tem do gerente do banco, o supervisor, né, analista de crédito, o superintendente, eles se reúnem ali diariamente ou 3 vezes por semana para discutir os casos de crédito, aprovar ou não, né? E aí, o que é que eles vão avaliar no comitê de crédito? Capacidade de pagamento. Você tem empresa saudável? Você tem margem? Se você tiver com empresa dando prejuízo, né, é outro ponto que muitas vezes, se você tem um balanço ali negativo, vai dar crédito negado, eles vão dizer, o motivo chama fraca estrutura de capitais, né, que a tua empresa não tem margem, está dando prejuízo, por que eu vou dar dinheiro para uma empresa que está dando prejuízo? Então, tua empresa é saudável, tem boas margens, está crescendo, você consegue arcar com a parcela da operação que você está pleiteando?
Se sim, se você tem capacidade de pagamento, né, ponto para você. Garantias, tá? Agora, o que é uma garantia? Garantia, ela pode ser um imóvel, um galpão, uma fazenda, uma casa, um apartamento, um terreno. Tudo isso pode ser uma garantia, tá? Como também uma aplicação financeira. A aplicação financeira, hoje em dia, né, cada dia mais é o queridinho do banco, porque tem liquidez e porque o dinheiro fica lá rendendo, ele pode utilizar em outras coisas também, né? Pode ser utilizado pela instituição. Então, se você tem uma aplicação financeira, está rendendo, por exemplo, 120% do CDI, você pode utilizar essa aplicação financeira para tomar um crédito, e o dinheiro ficar lá rendendo, barateia o custo da operação, né, o valor dos juros, falando de maneira simples. Então, você deixa o dinheiro lá rendendo, você deixa a operação ainda mais barata, né? Na prática, como é que isso acontece? É uma alavancagem financeira. Então, muitas vezes você tem teu dinheiro lá na XP, não está te dando nada além do rendimento, por exemplo, de 120% do CDI. Muitas vezes, vamos supor que você tem 1 milhão, tá? 1 milhão lá na XP. Se esse 1 milhão tivesse em outra instituição, em um crédito com a garantia de aplicação financeira, você consegue tomar até 3, 4 milhões, tá? De crédito, deixando esse 1 milhão em garantia. Então, crédito com garantia de aplicação financeira é um dos mais vantajosos em termos de alavancagem. Pensa, você tem 1 milhão, você deixa 1 milhão tomando lá, deixa 1 milhão rendendo lá no banco, vai baratear o custo da operação, né? O custo da tua taxa final ali, na taxa efetiva, né? Você vai ter ali o banco, você vai conseguir se alavancar em até 3, 4 vezes, vai depender do seu risco de crédito, né? E aí, é uma operação super vantajosa, seu dinheiro vai continuar lá rendendo, né? É super bacana, você vai se alavancar, vai ficar feliz da vida, o banco vai querer, você deixa esse dinheiro ali, você vai resgatar daqui a algum tempo. Então, é muito vantajoso para o banco um crédito com garantia de aplicação financeira, tá? Um dos que a gente mais executa aqui hoje na Medcred. Máquinas e equipamentos. Se você vai financiar um carro, vai financiar um equipamento, uma máquina para para sua empresa, você pode deixar o próprio bem como garantia da operação, tá? Então, é possível você... Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui, não sei se o pessoal está... Então, você pode deixar uma máquina ou equipamento sendo a própria garantia da operação. Então, é super, super viável isso. O veículo, você sabe, se você já financiou um veículo, ele fica ali alienado na operação, né? Então, você pode utilizar isso na PJ também. E um outro tipo de garantia que muitas pessoas não conhecem é a garantia de recebíveis. O recebível de cartão que você tem, por exemplo, na maquineta da Stone, e você fica ali na maquineta da Stone porque tem uma taxa barata. Você não sabe, mas se você coloca isso em um banco, né, ou uma cooperativa, ele não só iguala a taxa, muitas vezes, tá? Na maioria dos casos, ele iguala a taxa, como também você pode utilizar esse recebível de cartão, esse recebível de boleto, essa duplicata, para se alavancar. Chama crédito fumaça, esse daqui. É uma operação de crédito em que você consegue se alavancar em até 5 vezes o valor de recebível que você tem. Então, por exemplo, você tem ali 300 mil reais de recebível, você não está antecipado, por exemplo, na maquininha X, você faz uma operação chama-se de gravame de cartões. Você pega esse valor, você transfere lá para o banco X e lá você consegue, né, se alavancar esses 300 mil reais, a depender, obviamente, do seu risco de crédito e de todos os outros pontos que a gente falou aqui, em até 5 vezes o seu valor. Então, o seu recebível, que está hoje em fintech, né, em Asas, em Conta Azul, em Samap, em Cielo, não, em, sei lá, Stone, isso aí não está te rendendo nada. Isso aí, em uma instituição mais robusta, poderia ser um ativo para te alavancar, tá? Então, a gente não sabe. Beleza, entendi o que é uma garantia, entendi quais são os tipos de garantia possíveis que eu posso utilizar no meu negócio. Existem outros tipos aqui, eu coloquei as principais, né? Mas, poxa, joia pode ser utilizado de garantia, existem vários outros tipos de garantia, né?
mas eu coloquei aqui só os principais, que é os que a gente trabalha a maioria, né? Tipo de projeto. Qual que é o tipo de projeto que você está buscando? É um capital de giro? O que é um capital de giro? Um dinheiro para suprir ali as contas do mês, né? Ou então para você, de repente, você trabalha com eventos presenciais, você fazer um evento presencial um pouquinho melhor. Então, capital de giro. Ou você precisa de um crédito para um investimento. O investimento é algo que você vai investir para alavancar seu negócio. Por exemplo, compra de máquina, compra de equipamento, construção, ampliação, reforma, né? Isso é um crédito para investimento. E você tem que entender que é diferente. Por exemplo, o capital de giro é um crédito que ele tem um caráter mais, vamos dizer assim, um dinheiro mais rápido. Né? Você vai pagar ali de 6 a 36 vezes, né? Vai ter ali nenhuma ou 3, 6 meses de carência no máximo, né? É um dinheiro mais rápido ali. E ele tem, muitas vezes, ele exige menos garantia. Já se é um crédito de investimento, aqui a gente está pensando em longo prazo, porque esse investimento vai demorar mais tempo para te dar retorno. Então, é um crédito que muitas vezes você consegue uma carência maior, né? 6, 12, 18, 24 meses, até mais com a linha subsidiada, né? Muitas vezes você vai utilizar isso para uma construção, isso vai demorar tempo para isso te retornar, então crédito mais de longo prazo, você vai ter 10 anos aí de prazo de pagamento, por exemplo. Então, o objetivo da operação, ela vai ditar, né? Se é um investimento, um capital de giro, é preciso que você tenha isso em mente na hora que você vai tomar o crédito. Quais que são, o que é possível, tá? Não é para todo mundo, tá? Não estou prometendo taxa aqui, ninguém pode prometer taxa, porque isso vai depender do teu risco de crédito, eu não conheço a tua empresa. Então, o que é possível? Para empresas que faturam pelo menos 500 mil por ano fiscal. Quer dizer que empresa que fatura menos do que isso não vai conseguir? Não. Estou falando aqui porque esse é o tipo de empresa que, né, mínimo de 500 mil é o que a gente está mais habituado a trabalhar, então é o que eu vou trazer aqui para vocês. É o que a gente já faz. Taxa de 4 a 18% ao ano, prazo de 12 meses até 240 meses, carência de 0 a 5 anos. Né? Isso aqui, dentro dessas traves aqui do gol, o gol está aqui, tá? É disso, a faixa é disso daqui até isso daqui. É o que é possível. Obviamente que isso aqui não está escrito em pedra. Pode ser mais, pode ser menos. Isso aqui é o que é possível, a depender do seu risco, né? Do risco da sua operação. Gente, alguém me perguntou mais cedo o que era CNPJ forte e CPF forte, tá? É tudo isso daqui que eu falei para você na aula inteira, né? Histórico de crédito. Se você gabaritar tudo isso daqui, você tem um CPF CNPJ forte. Então, gente, empacotando tudo, tá? Falei. Agora, na prática, como você vai preparar a tua empresa para o crédito? Documentação contábil e jurídica, tá? Junta num dossiê e não vai no seu 500 mil ao ano, tá, Sérgio? 500 mil ao ano. Eu sei que tem mais pergunta aqui, no final eu paro para responder, tá? Documentação contábil e jurídica, contrato social, tá? PGDAS ou DEFI, se você for do Simples, ou SF, SD, se for, por exemplo, lucro presumido. Declaração de faturamento assinada pelo contador. E, gente, pelo amor de Deus, tá? Se o contador fez assinatura física, não é para você fazer assinatura digital, tá? O documento vai voltar. A assinatura física tem que ter a sua assinatura física, a assinatura digital tem que ter a sua assinatura digital, tá? Então, todos esses documentos aqui, a maioria precisa estar assinado. DRE, né? DRE, você precisa ter uma DRE ali para você apresentar balanço patrimonial, balancete assinado, tá? Dos últimos 3 exercícios, comprovante de endereço, pessoa física, pessoa jurídica, imposto de renda dos sócios. Declara, gente, declara. O banco vai. Lembra da análise subjetiva? Quando o banco for olhar seu imposto de renda, ele vai dizer assim: como é que a Alessandra fatura 5 milhões de reais e não tem uma casa no nome dela? Muitas vezes não tem, né? Não tem nada a ver. Isso daí hoje em dia, né? Você tem muita gente que nem quer ter casa. Mas o banco ele é tradicional. Então, declare os seus bens, tenha o seu IR bonitinho ali atualizado. Por quê? Porque o banco ele vai olhar aquilo dali e ele vai julgar. Pensa comigo, gente. Obviamente que não é o seu caso. Mas pensa na quantidade de gente que não quer fraudar um banco.
todo dia, né? Eu conversando com o gerente de banco, eles me dizem, Ricardo, a análise tem que ser muito cuidadosa. 80% das propostas que eu recebo aqui ou não vai dar em nada ou é fraude. Tem muita gente no Brasil querendo fraudar banco. Então, ele vai fazer uma análise minuciosa dos seus documentos. E não é para ser chato. Pensa, se você fosse o banco, você faria a mesma coisa. Então, declara ali teus bens, porque isso vai ajudar na sua análise subjetiva. Nossa, beleza. Danilo fatura 8 milhões. Poxa, tem um patrimônio correspondente aqui na pessoa física a uma empresa que fatura, né, uma pessoa jurídica que fatura 8 milhões. Ou, por exemplo, a empresa dele, ele não tira o dinheiro da empresa, né? Deixa a empresa, deixa o dinheiro lá, investe o dinheiro, investe de maneira inteligente. Então, declare seus bens, né? Ou tenha uma empresa, um CNPJ com caixa forte, né? Que isso vai contar pontos para vocês. Gente, isso tudo daqui que eu estou falando, tá? Não é escrito em pedra. Não quer dizer que se você, a não ser a questão do nome sujo e algumas outras questões aqui, a maioria dos pontos, né? Não quer dizer que você vai ter o crédito negado se você não atender todos esses pontos aqui, tá? Mas são indicativos, né? Olhando como o banco olharia. Você tem que ter um plano de negócios. Quando você tem um plano de negócio escrito da sua empresa, onde é que ela está, onde é que ela quer chegar, capacidade de pagamento. Você tem ali um documento ali que você consegue comprovar que você tem capacidade de pagamento para aquele recurso. Projeto de crédito, não está aqui, mas tem que ter o projeto de crédito, que é o que a gente vai ensinar na quinta-feira, 8h30 da noite. Então, aí, estamos chegando aqui perto do fim, tá, gente? Da nossa aula 1. Escolhendo linha de crédito. Amanhã eu vou mostrar todas as linhas de crédito, não todas, tá? Mas a maioria das linhas de crédito aqui que são possíveis. Tem muitas outras, mas algumas que a gente trabalha aqui, vou trazer para vocês, subsidiada, tradicional. Mas você tem linha com garantia, linha sem garantia, linha subsidiada, que é, né, subsidiada pelo governo, e aí muitas vezes você tem condição melhor. Tem fintech hoje, muita fintech que dá crédito, tá? Tem que entender só se algumas as taxas são um pouco mais altas. E depois que você escolheu aqui, aí você vai aprender, como eu já falei, amanhã a escolher a linha de crédito, né? Você tem que saber vender a tua ideia para o banco. Chegar com o teu projeto de crédito lá e vender o projeto por gerente, né? Vender a robustez da tua empresa na visita. Mostrar para o gerente como ele deve apresentar a tua empresa perante o comitê. Monta uma apresentaçãozinha do seu negócio. A gente vai ensinar na quinta-feira. Mas você tem que vender o teu peixe para o banco, né? Comitê de crédito e desembolso. Aí, beleza. Aí, escolhi a linha de crédito, separei minha documentação, estou com tudo certo, vendi minha ideia para o banco, o gerente já veio, já fez a visita, já apresentei para ele meu plano de negócio, meu projeto de crédito, beleza. Aí, os próximos passos são o comitê de crédito, um ou mais comitês, a depender do valor que você está pleiteando, e o desembolso, que é, obviamente, a parte mais feliz, né? Que é quando você respira fundo e vê o dinheiro caindo na sua conta, né? Então, essas são as últimas fases. Como você pode acessar o nosso trabalho? Gente, a gente tem uma consultoria, tá? A gente atende, a maioria dos clientes faturam acima de 10 milhões, tá? O mínimo, o ticket mínimo são 5 milhões que a gente atende fiscal por ano. Mas a gente tem todo dia muita gente que chega Ricardo, não faturo 5 milhões ainda. Poxa, você tem como me atender? Aí a gente, nosso foco mesmo é em empresas maiores, mas a gente não pode deixar de atender quem está buscando crédito, tem muita oportunidade no mercado, tá? Nossa consultoria, ela para quem fatura acima de 10 milhões, mínimo 5 milhões, né? O intuito aqui desse curso gratuito é realmente abrir o ouro. Você vê que eu não estou escondendo nenhum tipo de informação aqui, eu estou largando o ouro para você conseguir obter um crédito vantajoso. Então, eu quero contribuir ao máximo. Nesses 3 dias aqui, você pode ter certeza que eu não vou esconder informação, vou soltar o ouro aqui. A gente vem fazendo algumas lives no Instagram e o pessoal tem perguntado bastante, né? A gente não quer vender nada aqui no curso gratuito, mas, né, por exemplo, a gente fez uma live, não sei quem é que estava presente aqui na semana passada, né? E a gente tem bastante interessados em um curso mais aprofundado. Então, se você eventualmente tem interesse em um curso mais aprofundado, digita aí no chat, manda mensagem para mim que a gente pode, eventualmente, se for do interesse de vocês, né, liberar essa condição. Aula 2, tá? Aula 2 amanhã, mesmo bate horário, mesmo bate local, 8h30 da noite amanhã.
eu vou mostrar para vocês, né, as melhores linhas de crédito para você captar de 500 mil a 10 milhões e alavancar seu negócio de uma vez por todas. Tá? Amanhã a gente vai abrir quais são essas linhas de crédito, como você captar esse recurso. Então, gente, esse foi o conteúdo de hoje, tá? Quero abrir aqui um pouquinho agora para pergunta, né? Se vocês tiverem pergunta. E, sim, antes que eu esqueça, tá? Muita gente... tem algumas pessoas que estão interessadas aqui na apresentação que eu acabei de fazer. A gente vai liberar essa apresentação, tá? Se você tem interesse nessa apresentação aqui, eu vou mandar, tá? Eu vou pedir só um favor, né? Que você poste no Instagram aqui essa live, ou grava um vídeo falando o que você acha, né? Tira uma foto aqui, me marca lá no Instagram, é ricardomelo.hm, tá? Eu vou mandar lá no grupo depois, só tira uma foto, me marca lá, fala o que você tá achando, que eu vou liberar esse PDF dessa apresentação aqui para você, tá? Vamos lá, gente. Vou começar ali as perguntas. Quem quiser perguntar aqui, tiver com câmera ou quiser falar, é só levantar a mão. Aqui no rodapé tem uma mãozinha aqui, tá? Se quiserem fazer uma fila para perguntar, ou então manda aqui no chat. Vou começar pelo chat, tá? Vamos lá. Tereza, fica algum histórico sujo? Não, é mais quando você você tem um crédito negado. Quanto tempo posso pedir novamente? Eu tinha respondido, mas aí a Tereza complementou. Fica algum histórico sujo? Não é que fica sujo, mas o gerente ele vai fazer uma análise subjetiva que vai diminuir a sua pontuação. A gente pode falar assim. Né? Então você não fica com nada sujo, mas, né, você vai aumentar muitas vezes o seu rating, vai diminuir, né, a tua pontuação lá. Mas isso aí não é nada que vai te impedir de tomar crédito depois, tá? Tereza perguntou aqui também se eles consultam o Bacen, se eles consultam o BNDES ou outros bancos. Consulta sim, eles têm uma rede de informação ali que é a consulta SCR Bacen, eles têm acesso a tudo. Aqui na empresa a gente tem um motorzinho de crédito desse também, né, que a gente libera. Depois eu posso ver como é que eu posso fazer isso para vocês, que é pago, obviamente eu pago por esse motor, né, bem caro, mas que eu posso de repente consultar de alguém que venha dar um próximo passo. Fred, contrata um bom consultor, um contador, ele pode diminuir seus impostos, exatamente. Fred, 25% de garantia, uau, gostaria de conhecer. Que tipo de investimento posso fazer com garantia de investimento financeiro? Fred, você pode tanto fazer, tomar um crédito para capital de giro com aplicação financeira ou um crédito para investimento, né? Com aplicação financeira, você pode ter todos os objetivos aí. É um crédito, ele é bem cotado hoje em dia, né? Apesar de poucas pessoas conhecerem. 500 mil ao ano, Sérgio perguntou 500 mil ao ano. Fred Braga tem interesse. Maravilha, Fred. Vi que você está com a mão levantada aí, eu já libero. Só estou terminando aqui de ler. Fiz um empréstimo de 150 mil, doutora Fernanda, com recebíveis da empresa e o faturamento subiu muito. Esse empréstimo me pede de pegar outros com os recebíveis? Se forem os mesmos recebíveis, sim. Né? Se forem novos recebíveis, não. Os recebíveis, quando você toma o crédito ali, você faz a operação, esses recebíveis, eles ficam travados lá, né? E você não pode trocar, não pode, de repente, trocar aquele recebível para outra instituição. Mas com outros valores, né? Tem um boleto duplicata, você pode colocar para jogo aí, tomar mais recursos. Tereza, como faço para ter um orçamento de consultoria com vocês? Eu vou pedir para o meu time, deixa teu, ou então chama algum, ou você pode mandar mensagem no Instagram, Tereza, ou manda mensagem para um dos administradores lá do grupo, que a gente entra em contato contigo, tá? Bruno Lobo, obrigado pelo conteúdo passado. Obrigado a você, Bruno, pela presença. Inclusive, obrigado pela presença de todos vocês aqui, tá, gente? Até às 10 horas da noite. Maravilha, gente. Então, de conteúdo, acho que era basicamente isso. Vai lá, Fred, pode falar. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa Ricardo, noite. vamos lá. Eu tenho uma academia
de educação física, e ela fatura aí, na média de 3 milhões por ano, tá? E a gente está entrando em uma outra transação, em uma outra academia. E a gente está encontrando dificuldade nos valores dos equipamentos, que são valores altos. Uma média de 2 milhões e 200, só de equipamentos, fora a reforma e tal. E eu estava querendo fazer um financiamento desses equipamentos. Pelo que eu entendi aí, os próprios equipamentos podem ser dados como garantia, correto? Sim, Mas correto. seria Aí você suficiente? vai, só um adendo, né? Ele vai avaliar também o equipamento, né? A maioria dos equipamentos você pode utilizar de garantia, mas tem alguns, por exemplo, se o seu equipamento, a academia, imagino que vai passar a maioria dos equipamentos, né? Mas, por exemplo, você tem um equipamento de cirurgia oncológica muito específico que custa muito caro. De repente, o banco não vai aceitar que ele seja garantia, porque ele sabe que se ele precisar executar, ele não vai conseguir se livrar daquele equipamento. Então, Perfeito. mas a academia, imagino que não vai ter nenhum tipo de restrição, até porque, né, o negócio é comum, né? Aí tem que avaliar, 2 milhões e 200, você fatura 3, né? Tem que avaliar a capacidade de pagamento. Como é um crédito de longo prazo, né, você vai tomar um crédito aí, você vai demorar para aquilo voltar, para esse investimento voltar, então, eles são mais flexíveis em relação à capacidade de pagamento, enquanto você pode se endividar em relação ao seu faturamento, tá? Então, tem boa possibilidade de passar, assim, 2 milhões e 200 para 3, tá? Você tem outros endividamentos? Não, a gente não tem endividamento, porém, esse equipamento será para uma nova academia que vai gerar uma outra receita, que eu acredito que em 2 anos ou 3 a gente consiga também os mesmos 3 milhões. Legal, legal. Bacana. Super possível. Dá para fazer sim. Operação saudável, se a empresa estiver saudável, nada fora muito, né, sem pé nem cabeça, não. Poxa, tenho uma fatura de 3 milhões, vou montar uma nova unidade na minha academia, preciso de um recurso e preciso de um recurso alongado para que isso case com o meu fluxo de caixa. Perfeito. Perfeito. A gente poderia utilizar, eu tenho outras empresas no grupo econômico, que também tem faturamento interessante. Poderia juntar isso para facilitar, vamos dizer assim, esse suporte financeiro, não sei como é que... Exato. Normalmente a gente faz isso, né? A gente não usa uma empresa só, a gente usa o grupo econômico, que tem muito mais pujança, né? A gente consegue demonstrar que você é um empresário que já tem um histórico, que já, né, tem um track record de faturamento, então a gente faz exatamente isso, né? Monta ali, forma o grupo econômico, né? Isso aí qualquer gerente sabe fazer, ou um consultoria de crédito vai montar o grupo econômico ali e apresenta. É mais ou menos isso que a gente faz mesmo. Perfeito, maravilha. E o investimento financeiro também serviria para isso? Ou só a máquina já estaria suficiente como garantia? Então, algumas vai depender muito do banco da instituição. Muitas delas você já consegue fazer deixando o próprio bem como garantia, né? Aí vai ter uma ou outra que você vai chegar que o cara vai querer, né? Vai ver teu IR ali, aí vai ver que você tem uma aplicação financeira, aí o cara vai querer puxar essa aplicação, aí é questão de negociação também. Mas o crédito para investimento em compra de equipamento, você pode deixar o próprio bem como garantia, né? De repente, se você quer, não, quero também já colocar tudo no bolo ali e fazer uma operação só. Aí você pode pleitear, de repente, deixar essa aplicação financeira e tomar um valor maior se o banco avaliar que você tem capacidade de pagamento, né? Então, de repente, eu quero comprar o terreno e fazer a academia também com recurso de terceiro. A depender de como ele vai avaliar a tua capacidade de pagamento, né? Que para investimento eles são mais flexíveis, porque são linhas de longo prazo, então você vai depender muito, né? Mas respondendo à pergunta inicial, não precisa deixar a aplicação financeira para você ter um financiamento de equipamento. Né? Perfeito, maravilha, então. Maravilha. Aí amanhã, Obrigado. eu vou trazer as linhas de crédito, mais especificamente. Sim, vou participar. Maravilha, bacana. Show de Sim, bola. obrigado. Obrigado. Boa noite. Vai ficar gravado, Ricardo? Ou vai passar Vai pra alguém? ficar sim, Felipe. Vai ficar sim. Mando o replay até amanhã para vocês, né? E aí, quem quiser o PDF aqui, é só postar, me marcar lá no Instagram. Vou mandar aqui no chat, né? Quem quiser o PDF, só me marcar no Instagram que a gente libera, tá? Aí,
O Elder Lincoln perguntou aqui, garantia rural pode ser usada? Pode sim, Elder, pode sim. Fazenda, né? Muitas vezes, até se você tem uma empresa maior, existe um negócio que chama CRA, né? Que você deixa os seus recebíveis agrícolas como garantia. E normalmente para operação um pouco maior, né? Acima de 10 milhões. Mas você pode utilizar garantia rural, tanto garantia real, fazenda, né? Trator, como você pode deixar recebível também se for uma operação um pouquinho maior. Esses recursos podem ser utilizados em todo o Brasil? Depende, tá, Fred? Por exemplo, eu estou fazendo uma operação agora, aqui, eu falei, a gente tem consultor de crédito que trabalha dentro de banco, né? Isso é uma vantagem bem legal. Então, a gente, por exemplo, tenho uma empresa de São Paulo, né, do digital, que fatura uns 10 milhões por ano, esse ano vai faturar uns 15 a 20, e a gente está fazendo uma operação de crédito para ela, que esse caso é um pouquinho diferente, é uma empresa de São Paulo, mas o dono mora em Recife. Então, empresa que não tem a sede, ele, né, tem um banco que é muito tradicional, ele vai dizer, poxa, como é que fatura 10 milhões, não tem uma sede, etc. Então, a gente arrumou um meio de fazer a operação, tá? Tudo dentro dos conformes, claro, isso é permitido, tá, gente? Com que a gente conseguiu uma cooperativa de crédito de Minas Gerais para fazer a operação, né? Porque a gente tem um network bancário, etc. Então, depende muito, tá? Se for, de repente, um Fundo Constitucional do Nordeste, por exemplo, que é o maior fundo que a gente opera aqui, ele tem 42 bilhões para ser viabilizado esse ano, né? Fundo Constitucional do Nordeste, muitas vezes você só vai poder aplicar no Nordeste. Agora, depende, se for uma cooperativa de crédito, muitas vezes é mais flexível, né? A gente está tomando em Minas para operar em São Paulo, não vai variar de cada operação, né? Ela é mais personalizada. Show de bola. Felipe, pode falar. Eu tenho eu tenho um amigo que tem uma construtora aqui na região, aqui na cidade, né? Tem 100 mil habitantes. Ele quer fazer mesma pegada da MRV. Não sei se conhece a MRV, Sim, construtora. Eles facilitam a entrada para o cliente para depois fazer a liberação sim. Depois ele libera a casa depois de 36 meses, depois de fazer o parcelamento daquela entrada. Tem como captar recursos para esse pessoal de construtora? Tem algumas linhas, para construtora você tem muita opção, né? Você tem um mercado bem desenvolvido de crédito para construtora. Tanto a emissão que a gente chama de Debt Capital Market, que é você emitir o que eles chamam de CRI, né? São os recebíveis imobiliários que você deixa, por exemplo, você vendeu ali um loteamento, por exemplo. Esses próprios recebíveis imobiliários podem ser, né, a garantia de uma operação, isso é para operação um pouco maior. Como você tem, por exemplo, nossa, esqueci o nome, é um que é na Caixa, é uma operação na Caixa. Jeric? Geric, você tem o Geric também, né, da Caixa, você tem bastante fundo de investimento que olha para a construtora. Então, assim, para a construtora, você tem muita opção, precisa entender qual que é o tamanho dessa construtora, para que ela quer o dinheiro, que aí a gente direciona, né? Mas Show. é bem possível você captar crédito. Amanhã eu vou falar sobre algumas opções de crédito para Mas dá construtora. para intermediar isso aí contigo ou com alguém? Dá sim. Se for Perfeito. mais de 5 milhões de faturamento, ideal seriam 10, mas mais de 5, a gente presta consultoria. Se não, a gente daqui para o final, a gente tá vendo aí essa possibilidade de ter alguma maneira de ajudar a empresa que eventualmente não tem assim 5 milhões ainda, um curso, uma mentoria, a gente, né, depender de como for o feedback de vocês, a gente pode ver. Maravilha. É isso aí, né, Felipe? Você respondeu? Respondeu sim. Eles fazem 50 casas por ano, Minha Casa Minha Vida, né? Aham. Em torno de 200 mil cada. Então, gera 10 milhões ao ano, entendeu? 10 E milhões, bota no legal. bolso 10, 15%. Tem muito construtor que sabe tomar crédito, nada de braçada, tá? Nada de E, braçada, tem muita e opção. tem esses que não sabem, né? Só trabalha com recurso próprio, né? É, não, esses dias eu fiz, porque a gente tem um sistema aqui que a gente faz diagnóstico, né, com algumas empresas de crédito que faturam acima de 5 milhões, você pode pleitear um diagnóstico mais individual com a gente. Aí, às vezes, lota muita agenda, aí eu desço para fazer alguns diagnósticos. Aí sempre quando chega construtor, a maioria, o cara, ele sempre está buscando um investidor, né, que vai pegar uma parte,
né? O cara sempre está buscando algum arrumadinho para conseguir dinheiro. Mas você tem, porque não consegue, não sabe que tem crédito estruturado para ele, né? Mas a maioria toma dinheiro, mas toma dinheiro mais caro que tem, né? Que é o dinheiro que você vai ter que dar alguma parte do que você vai receber ali, né? E não tomar um crédito com garantia, né? Juro baixo. Aí você não tem que dar uma parte da operação, né? Show de bola. Diego perguntou aqui: tem uma empresa de representação comercial, onde irei fazer uma alteração contratual para fabricação. Tem uma oportunidade aqui no Rio Grande do Sul, no caso, fabricação de bloco de concreto, onde tem que investir em máquinas e onde tem que investir em máquinas e capital de giro. Diego, esse ano, especificamente, você tem muita linha boa emergencial para o Rio Grande do Sul, que foi liberada, né? Por causa da tragédia, né? Que vocês sofreram aí. Então, tem muita linha boa. Tem as linhas tradicionais também. Eu vou trazer diversas linhas subsidiadas amanhã para quem é da região sul. Além dessas linhas, você tem o governo federal que liberou diversas oportunidades. Aí o Helder perguntou aqui, assim, só complementando, onde tem que investir em máquinas e capital de giro. Eu vou trazer amanhã, Diego, as linhas de crédito, tá? Amanhã a aula vai ser só sobre linha de crédito. Aí o Eder perguntou aqui também, tem uma hamburgueria faturamento de 900 mil por ano, tem o objetivo de abrir 3 lojas nas cidades vizinhas. Tem um crédito bom para essa linha? Tem sim, tá? Muito crédito bom para construção, ampliação. E aí, por exemplo, o que você precisa ter? Você precisa ter um bom projeto, né? Um bom projeto de crédito, que a gente vai mostrar na quinta-feira, 8h30 da noite, para você chegar para a instituição financeira e demonstrar, olha, tem essa hamburgueria aqui, nós chegamos até aqui, estamos faturando próximo de 1 milhão por ano, meu plano é abrir essa nos próximos anos, vou fazer isso dessa maneira. Então, é super possível sim, tá? Talvez, a depender de quanto você vai pleitear, eles não liberem o crédito para você abrir as 3 de uma vez. Mas, de repente, abre, né, você libera o crédito para você abrir uma, né, você vai lá, aumenta o seu faturamento, daqui a 6 meses você, né, começa o projeto para abrir outra, né, por exemplo. Então, existem boas possibilidades, tá, Lin? Diego falou aqui, obrigado, Helder, muito bom. Obrigado vocês, gente. Obrigado vocês pela presença de vocês, pelo tempo, disponibilidade. Espero que tenha sido proveitoso. Quem quiser, né, mais uma vez, posta a gente lá no Instagram, até fazer uma pose aqui, quem quiser tirar print ou foto. Ai, gente. Oi? Show. Gente, então, quem quiser tirar print foto, marca lá ricardomelo.hm. Vou liberar o PDF para vocês. E amanhã, às 8h30, nos encontramos aqui para a gente, né, falar sobre as linhas de crédito. Hoje, como você preparar a sua empresa, o que é que você precisa saber antes de começar. Amanhã, linha de crédito. Quinta-feira, projeto de crédito, tá? Então, boa noite, abençoada para vocês. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.